você está fazendo faculdade de nutrição ou pretende fazer a faculdade, provavelmente você já parou para pensar nas fases dos estágios. Eu vou trazer aqui nesse vídeo falando um pouco sobre como foi a minha experiência nos estágios, como que funcionam. Então, se você está curioso para saber como funciona, quais são os desafios, quais são as surpresas, enfim, então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final. Bom, eu fiz basicamente 5 estágios, na verdade, porque um foi não obrigatório e os outros 4 foram obrigatórios. Normalmente, a gente tem a parte de nutrição clínica, a gente tem a parte de saúde pública e a parte de UAN, que é gerenciamento de unidade de alimentação e refeição, certo? Normalmente é obrigatório essas partes. Tem faculdade que tem nutrição esportiva, tem outras que não. No caso, na minha, não teve. O primeiro estágio que eu fiz foi não obrigatório, foi um que eu procurei para eu fazer mesmo, porque eu queria ganhar dinheiro e ganhar experiências, né? Então, meu primeiro estágio foi numa padaria. O que eu fazia lá era basicamente gerenciar, monitorar, principalmente os funcionários da padaria, tá? Então, eu ia de setor em setor para monitorar tanto eles como os setores em si, né? O setor da padaria, setor da pizzaria, setor da confeitaria, o balcão, a cozinha, enfim, tinha vários setores naquela padaria, era uma padaria bem grande, né? Então eu tinha que fazer o controle de qualidade. Então, esse estágio ele foi baseado no controle de qualidade. Então, era isso que eu via praticamente todos os dias. Eu tinha que fazer checklist das não conformidades do ambiente, dos setores, da padaria, ver validade, arrumar estoques de comida, ver o armazenamento, ver como que está sendo a higienização, dado de manuseio dos alimentos, né? Em si, os próprios funcionários, para ver se eles estão manuseando do jeito certo, se eles estão com a vestimenta adequada, enfim, a gente trabalhava com bastante coisa no controle de qualidade, então eu via como muita responsabilidade. Eu tinha uma nutricionista lá que ela ia só uma vez na semana, ela me ajudava bastante, né? Mas eu estava lá todos os dias, então quem tinha muita responsabilidade lá era eu também, tá? Ela só fazia um checklist e dava para os donos. Então, eu tava lá para auxiliar os funcionários. Claro que ela também fazia isso, né? Mas ela falava assim, ó, Bia, isso, manda eles fazer isso. Aí eu tinha que passar para eles e tentar ser bem legal com todo mundo, porque é bem complicado essa parte. Então, assim, eu ganhava mais ou menos R$700 por mês, mais vale transporte. Então, pra mim, valeu super a pena, porque eu tava ganhando uma experiência, eu amei fazer o estágio lá, porque era uma padaria muito boa, os donos eram bem legais também, então, comia de tudo lá também, então foi bem legal, eu adorei bastante fazer esse estágio, eu fiz por 2 anos, gente. Então, assim que acabou a faculdade, eu encerrei o contrato, porque não tinha como continuar sendo estagiária lá, né? Porque acabou a faculdade, não tem mais estágio, agora é trabalhar. Enfim, aí durante o último ano da faculdade, a gente tem os estágios obrigatórios. A minha faculdade foi a Uninove. Na saúde pública, lá na Uninove, a gente tinha as clínicas, como se fosse uma OBS, sabe? Era de atendimento gratuito para as pessoas. E a gente, estagiários, que atendia com a supervisão do profissional. Então, foi um estágio que eu adorei muito. Eu fazia as consultas, né? Normalmente a gente fazia consulta em duplas. No estágio de saúde pública, era como se fosse a gente atender os pacientes, mas a gente trabalhava um pouco sobre educação nutricional durante essas consultas, entende? Não é uma consulta clínica, sabe? Onde a gente... É uma consulta clínica, mas é onde a gente vai educar a pessoa a se alimentar bem. A gente não vai prescrever uma dieta. Talvez a gente vai prescrever algumas coisas, só que com base no que a nutricionista, a profissional que estiver supervisionando a gente, vai ver o caso. Então, aí ela que vai carimbar, ela que vai fazer tudo. A gente só vai dar os palpites, a gente vai montar o plano alimentar mais qualitativo, não é quantitativo em quantidades, não é uma coisa mais educacional mesmo, mais de orientação. E a gente vai dar para ela vai ver o que a gente precisa mudar. Então, assim, foi uma fase muito legal, porque eu aprendi bastante sobre nutrição clínica. A gente fazia os cardápios, a gente... Às vezes eu não lembrava de como calcular isso, como calcular aquilo. Então, tudo a gente aprende durante o estágio, tá, gente? Então, não fica com medo, porque,
eu esqueci de tudo. A gente montava o plano, a gente dava pra nutricionista, a nutricionista via se estava certo, se precisava mudar alguma coisa, então ela ajudava muito a gente, falando, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar. Ela dava muitas sugestões, por exemplo, se a gente esquecia de algo, né, porque é normal a gente não lembrar de tudo durante o estágio. Então é durante o estágio que a gente vai aprender na prática. Eu mesma já tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido nos primeiros anos da faculdade e eu consegui relembrar durante o estágio, porque foi ali, botando na prática, que eu consegui aprender. Outros estágios eu tive a nutrição clínica foi no hospital, que era onde eu estava mais ansiosa para fazer o estágio, né? E foi uma decepção para mim, porque a gente estava na época da Covid, mas principalmente para mim, porque eu não tive muita sorte, né? A faculdade me mandou para um hospital que estava sendo referência em Covid. Então eu basicamente não tive nenhum aprendizado lá, gente. Primeiro que tinha uma supervisora lá, que era nutricionista. Gente, ela não ligava para ninguém lá, tá? Ninguém, nenhum estudante. Se a gente tinha alguma dúvida, ela sempre falava, pesquisa e me manda. Sendo que a gente não tinha nem internet para acessar. Eu tinha que usar meu 4G pra ficar pesquisando as coisas no Google ou, sei lá, nos conteúdos da faculdade. Eu perguntava pra ela, falava, pesquisa e me fala. Ela não sabia responder, ela só ficava no celular. Então, assim, não foi uma experiência legal, ela era muito chata. Ela, sei lá, eu não gostei dela, ninguém gostou dela, inclusive. Então, pra mim, o estágio de nutrição clínica no hospital foi decepcionante, porque eu não tive uma boa experiência. Porém, eu tive amigas que elas foram para outros hospitais, elas tiveram contato com o paciente, enfim. No hospital que eu estava, eu não tive tanto contato com os pacientes. Primeiro porque eu estava de UTI, que era basicamente, não podia entrar no quarto se eu não era uma profissional. Então, eu não podia ter contato com os pacientes. Além dos pacientes, claro, estarem entubados, né? A gente não ia conversar, mas também não dava para ir lá pegar antropometria, então tudo era baseado na ficha clínica. Então eu tinha a ficha clínica ali do paciente, eu revisava tudo. E claro, gente, em cada um desses estágios a gente tem um relatório a seguir. Então a gente não é só ir presencialmente no estágio, a gente também tem que entregar um baita relatório para falando um pouco da nossa experiência, e cada faculdade vai te dar, né, o que eles querem que você preencha ali dos relatórios de cada estágio. Então, também tem essa parte do estágio, que é bem chatinha, mas é legal, assim, é mostrando que você realmente aprendeu ali no estágio. Enfim, o hospital não foi legal, eu não tive muito contato com os pacientes, eu não aferi antropometria, eu não via paciente, eu não conversava com o paciente, não fazia avaliação nutricional, não fazia nada. A não ser ver a ficha deles e preencher o meu relatório. Era só isso que eu fazia, não tinha contato com o paciente. Mas em outros hospitais, as minhas amigas, elas tiveram contato com o paciente, elas faziam avaliação nutricional, elas tiravam topometria, elas faziam tudo que precisa ser feito, né, durante o estágio, que eu não fiz, por erro da faculdade. Enfim, mas fora isso, foi tranquilo, né? E aí a gente já pula pro estágio de UAM, que foi em um restaurante industrial, né, foi pela Sodexo. Era um restaurante bem pequeno, ele só servia para as pessoas que trabalhavam naquela indústria, né? Mas, assim, foi bem tranquilo também. Durante o estágio foi assim, a gente quase não fazia nada, a gente só media a temperatura, né? Via os estoques. No mais, era só isso mesmo. Só que o relatório de UAN, gente, foi o mais pesado de todos na minha faculdade. Porque, assim, durante o estágio, quando a gente ia lá, quando a gente estava lá no restaurante, a gente não fazia muita coisa lá. A gente só pegava dados, via o estoque, e normalmente o restaurante lá era perfeito, não tinha um defeito lá, porque era tudo seguido às normas, né? E era um restaurante pequenininho também. Mas o relatório, gente, era muito extenso, então a gente tinha que basicamente gerenciar tudo, desde a arquitetura do ambiente até como eles contratavam os funcionários, de como eles faziam as compras, a logística, os cardápios, enfim, tudo nos mínimos detalhes a gente fazia nesse gerenciamento de alimentação, nesse relatório gigantesco de UAM.
tá? Então, assim, durante o estágio em si, lá no restaurante, quando a gente ia, né, cumprir o nosso horário lá, era muito tranquilo, de boa, a gente comia, a gente, olha, perfeito, foi muito bom. Só que o que matou mais a gente foi esse relatório que a gente tinha que entregar pra faculdade. Mas fora isso, deu tudo certo. Eu fiz em dupla, né? Então ficou um pouco mais fácil. E foi isso. Muito boa a experiência. Então, gente, não é só ir à faculdade. Você também tem que entregar relatórios. Que pra mim é o mais difícil, né? Porque é um trabalho a mais. Mas se organizando certinho, dá tudo certo. Eu fazia os 2 estágios ao mesmo tempo. Eu fazia o remunerado junto com o obrigatório, gente. Então, pensa. E ainda mais, tava planejando o TCC. Porque era tudo no último ano. Então, era 3 coisas ao mesmo tempo na minha cabeça. Fora as aulas que eu tinha que ir pra faculdade ainda. Então, foi uma loucura o último ano, então se prepare, porque assim, às vezes você vai precisar sair do seu emprego. Claro, você tem que se planejar certinho, ver os horários que a faculdade vai te deixar, porque a faculdade libera, né? Pro período da manhã, de tarde e de noite, você que escolhe. Eu escolhi de manhã porque à tarde eu fazia o estágio na padaria. Então, era de manhã à tarde, à noite eu voltava pra casa. Eu só tinha o final de semana pra mim, que era o final de semana que normalmente eu tava fazendo o TCC. E estudando para as provas da faculdade, enfim, foi bem intenso essa fase mesmo, gente. Bom, mas assim, o que a gente tem que se atentar, normalmente a faculdade vai te dar as normas que você precisa seguir para os estágios. Normalmente a gente tem que cortar a unha, tem que ficar sem esmalte, os homens têm que tirar a barba, a gente às vezes, no hospital em si, a gente tinha que usar roupa branca, tem que ter o nosso jaleco, né? Às vezes eles vão requerir mais algumas coisas, a touquinha, né, no cabelo, enfim. Então, são essas as coisas que são umas normas que a gente precisa seguir. No estágio de UAN, a gente tem que fazer um exame médico também para poder ir pro restaurante. Eu tive que fazer esse exame. Então, assim, o cronograma do último ano pode ser muito puxado, então você tem que se organizar muito bem para esse ano, com o seu trabalho, com as suas finanças, porque o último ano normalmente a mensalidade está mais cara também. Enfim, se planeje. Se você tiver muita timidez, né, insegurança também, pode ser um desafio a mais ali pra você. Porque no começo é normal a gente sentir que vai errar, ter medo de errar, por insegurança, né, por até mesmo esquecer muita coisa que a gente aprendeu. Mas é durante o estágio que a gente vai começar a aprender mesmo na prática. E também gerenciar conflitos, né? Eu, por exemplo, tive conflitos com a supervisora de nutrição clínica no hospital. Para mim, ela foi uma das piores exemplos de supervisoras que uma faculdade poderia contratar. Enfim, mas você pode enfrentar desafios como esses, né? Como desafios como supervisores ou até colegas estudantes. Tá? Então, seja profissional e mantenha o seu foco no aprendizado, tá? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma experiência ou se você está ansioso para fazer o estágio, me conta aqui nos comentários, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e eu tenho uma playlist sobre a faculdade de nutrição, todos os meus estágios, como eu abri um consultório, o que eu tô fazendo na vida hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.